Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, o devocional, que possamos a cada dia mais aprender com cada palavra, com cada leitura, como esses reis do passado viveram, as situações que eles passaram, cada um, aqueles que obedeceram, aqueles que não obedeceram, conforme Deus ele agiu em cada momento, em cada circunstância, em cada situação. E aqui dando continuidade então, 2 Crônicas 23 e vou ler também hoje o 24. Nós encerramos no capítulo 22, falando sobre o sacerdote Joiada, a sua esposa, que ela escondeu o filho do rei, que a sua avó Atalia não conseguiu realmente encontrá-lo, porque se ela encontrasse, ela iria matá-lo, porque ele é o sucessor real do trono. E aonde então, neste momento, no 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem: Azarias, filho de Jeorão; Ismael, filho de Joanã; Azarias, filho de Obed; Maceias, filho de Adaias; e Elisaf, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram-se de todas as cidades, os levitas, os chefes das famílias israelitas. E quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez de acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhe disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo, um terço no palácio real e um terço na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes, os levitas de serviço. E esses podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar que o Senhor lhes determinou. Os levitas então deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão, e matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. E assim os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi, que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de uma arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. E lhe entregaram uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo e gritando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, ela foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. E lá ela viu o rei entrar em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava com o som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! Você vê essa mulher que mandou matar todos os filhos, e esse conseguiu fugir, e agora então ela está na condição de julgar, dizendo traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem, que estavam no comando das tropas: levem-me para fora por entre as fileiras e matem a espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. E então todo o povo foi ao templo do Baal e o derrubou, despedaçou os altares e os ídolos a qual mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, os quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, com júbilos e cânticos, segundo as instruções de Davi. E também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém
que de alguma forma estivesse impuro. E levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo, e todo o povo, e juntos conduziram o rei ao templo do Senhor, ao palácio. E passando pela porta superior, e ali instalou o rei no trono, e todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Olha só Deus colocando a casa em ordem. Aqui mais uma vez, um rei ele foi coroado através dos sacerdotes, dos levitas, que assim sabiam que ele tinha a descendência real, a vontade do próprio Deus, da linhagem do próprio Davi. E assim Deus ele faz, ele realiza, Deus ele põe realmente a casa em ordem. Mas infelizmente, como nós lemos as histórias bíblicas, tudo de novo se repete e volta a fazer aquilo que o Senhor reprava. E Joás então tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. Olha só o tempo que ele reinou. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. E escolheu para Joás 2 mulheres e teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhe disse: vão à cidade de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, o servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? Então ele fez uma pergunta ao sacerdote Joiada. De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinha até usado os seus objetos sagrados para cultuar os Balaíns. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor, e fez-se a seguir uma proclamação junto em Judá e em Jerusalém, para que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. E todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, e esses viam que havia muita prata, o secretário real e oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. E fazia isso regularmente e ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei Joiada entregava essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários do templo do Senhor. E eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro, em bronze, para restaurar o templo do Senhor. E os homens encarregados do trabalho eram diligentes, eram caprichosos, tementes, o que garantiu o progresso da obra da reforma. E eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. E quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joiada. E com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas, objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. E Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Olha só a idade deste sacerdote viveu. E foi sepultado com os reis da cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Depois que a morte de Joiada aconteceu, os líderes de Judá foram falar com o rei. Ele prestaram reverência. Ele aceitou o que disseram, mas então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram cultos aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazer de volta para ele, os profetas tivessem testemunhado contra ele, o povo não quis ouvi-lo. Então o Espírito de Deus, o poderoso Zacarias, filho de sacerdote Joiada, ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz: por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Isso é certo, é nítido ver como isso acontece de forma literal em cada vida. Aquele que abandona Deus, Deus também os abandona. Mas alguns conspiraram contra ele por ordem do rei.
apedrejaram até a morte no pátio do templo do Senhor. Olha só que o rei Joás, enquanto Joiada estava vivo, ele só foi abençoado, prosperou, enfim. O rei Joás não levou em conta que Joiada, o pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. E este, ao morrer, exclamou: veja isso, Senhor, e faça justiça. E na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei e tudo que o saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Os seus oficiais conspiraram contra ele porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha só, ele não entrou aonde os reis eram realmente sepultados. E os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Amonita Simeate, Jeozabade, filho do Moabita Sinrite, e quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações do livro dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Então, já a história que nós lemos no passado, no livro de Reis, Samuel, tem muita história já lá que nós lá lemos, e assim precisamos apenas estar dispostos. O que eu mais vejo, a mesma situação acontecendo. Deixou de buscar a Deus, deixou de honrar o sacerdote, como era o Joiada, um homem muito temente a Deus, aonde colocou a casa em ordem. Por 40 anos, esse Joás, ele reinou e fez o que era certo, fez aquilo que era reto, mas foi o sacerdote morrer, a coisa virou de tal forma, de tal maneira que o pecado veio, dominou a todos e foram humilhados e envergonhados. Joás mesmo, ele foi morto, enfim, não chegou nem a ser sepultado nos tronos, no sepulcro dos reis, e enfim, coisas absurdas acontecem naqueles que abandonam o caminho do próprio Deus. Então, até como está escrito na sua palavra, melhor você não conhecer a Deus do que você o conhecê-lo, desviar esse santo caminho, desse santo mandamento. Então, precisamos estar muito atentos a isso, para não sermos roubados, não sermos saqueados, envergonhados, porque Deus é fiel em tudo que Ele faz. Deus, ele tem o poder de abençoar, de reinar sobre nossas vidas, de nos exaltar, mas também tem o poder de nos humilhar. Ele exalta, ele humilha quem ele quer. Nós vamos estar apenas debaixo das suas potentes mãos, para que ele possa nos abençoar ainda abundantemente sempre, em nome de Jesus. Amém? Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu sou grato ao Senhor por este momento, essa palavra, essa condição que o Senhor nos dá de poder entender e compreender, meu Pai, de forma literal, o que foi no passado, o que ocorreu, o que aconteceu. Algumas pessoas podem ser realmente enganadas ou iludidas, meu Pai, com o próprio poder. Como esse homem começou a reinar e até veio a prata e o ouro, ele começou a ser muito mais abençoado. Como isso, depois que o profeta Joiada morreu, como ele foi infiel com seu próprio filho, matando, enfim. Ó Pai, então nos livra desse mal, dessa maldição, desse encanto também sobre nós, e que possamos sempre crescer e evoluir em Ti e avançar ainda muito mais, Pai. Então eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, amém. Deus abençoe da sua vida, da sua casa, da sua família, e que possamos ser abençoados e consagrados sempre, em nome de Jesus. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem de orações, em nome de Jesus.